Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Pablo de Artes. Nossa aula de hoje vai ser sobre uma parte prática, então, relacionada ao Renascimento, que a gente veio estudando, né? Renascimento cultural. Nós vamos estar falando de volume, vamos estar falando também de perspectiva. Lembra-se então que o artista Massácio ficou famoso por trabalhar, ser o primeiro artista a utilizar a perspectiva linear na pintura renascentista. É o que destacou bastante sobre o trabalho dele. E a gente vai estar vendo um pouco dessas técnicas aqui hoje para vocês fazerem como um exercício em casa, tá bem? Então, primeiro a gente tem que entender uma coisa. Volume, perspectiva, podemos acrescentar aqui também, caso queira, planos, certo? O que acontece, pessoal? Primeiro a gente tem que pensar, o volume é importante porque é ele que faz, o volume que faz com que o meu desenho ganhe volume, que ele deixe de ser plano. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o quê? Um quadrado. Então isso aqui é um quadrado. Eu posso chamar isso aqui de cubo? Não. Por quê? Porque ele é plano. Eu só vejo os quatro lados dele, né? Mas eu não vejo ele em outros ângulos. Então ele é plano aqui dentro dessa folha para mim. Ele é uma figura plana que eu não consigo fazer nada além de ver ele como se fosse um quadro. Eu não posso dizer que é uma caixa. Agora, se eu fizer desta forma, não precisa ser perfeito, tá, pessoal? Ninguém aqui tá na escola de desenho para ter que fazer tudo perfeitinho, não. Isso aqui é mais para vocês entenderem toda a parte conceitual. Agora, eu posso chamar isso aqui de cubo. Ele não é mais um quadrado, certo? Nós estamos vendo aqui outros lados dele. Então, o objeto que era plano, aqui ele mudou. Se tornou um objeto que, tecnicamente, é um objeto tridimensional, tá? Então eu posso ver a frente dele, o topo dele e a lateral. Isso pode ser feito de outras maneiras também, gente. Por exemplo, se eu estiver trabalhando assim, ó, tá vendo? Continua sendo um objeto tridimensional. Tô vendo três lados dele, né? E ele me ajuda a dar mais volume ao determinado objeto. Eu posso dizer que isso aqui é um prédio, né, com as janelinhas aqui. Fica bem melhor do que eu dizer se eu disser que isso aqui é um prédio, né? Esse aqui acaba se parecendo mais com um prédio do que esse. Então o volume ele vai ajudar a gente nessas coisas. Por exemplo, aqui, ó, temos o que? Um triângulo, né? Um triângulo. Porém, aqui eu tenho o que? Uma pirâmide. O que mudou dos dois? Aqui eu acrescentei o volume dela, né? Eu mostrei mais um lado. Então nós temos aqui um objeto que aos nossos olhos num cenário, na construção de um cenário, ele vai ficar mais parecido com a realidade, porque na nossa realidade as coisas não são planas. Né? Um objeto como isso daqui, ó, ele tem volume. Ele é circular, mas ele tem volume. É diferente
Aqui, tem que falar bem Ah. aqui. Aqui, ó, um objeto Desce. desse. Aqui. Aí. Esse objeto aqui, ó, ele é circular, mas ele tem volume, né? A gente vê, ó, ele é um círculo, não é um círculo, é uma esfera. Ele é redondo, ele é palpável, ele tem vários lados, né? Já se for somente um círculo numa folha, não representa nada. Representa um círculo. Desse círculo a gente pode fazer outras coisas. Você pode fazer... criar um copo, um balde, um cesto, uma xícara, o que quer que seja, que você deseje. Isso aqui, por ter essa forma aqui em cima, ó, por ter toda essa circunferência aqui, ele se parece muito mais com um copo do que se eu fizer isso aqui, ó. E falar, ó, é um copo. Entenderam? Então o volume ele vai servir nesse sentido pra gente deixar as coisas mais naturais, mais naturalistas, né? Mais próximas de como elas são na realidade. Vocês que vão fazer uma pintura ou que vão fazer um desenho, vão construir um cenário, o pessoal que gosta de desenhar quadrinhos, vai precisar muito disso, né? Saber dar volume. As pessoas mesmo, elas não são feitas. Nós não somos feitos como palitinhos. Nós temos o que? Volumes, temos textura. Por isso que quando você vai fazer um braço de uma pessoa, por exemplo, o braço ele não é feito assim, né? Aqui o ombro, ele não é feito desse jeito, porque nós não somos de palito, nós temos o quê? Volume, temos massa. Então quando você vai lá fazer um braço de um personagem que seja, sei lá, forte, ou algo do tipo, esse braço tem que ter volume. Para que ele possa parecer então um braço de uma pessoa. Certo? Espero que tenha dado para entender a importância de se trabalhar o volume. Tendo entendido essa parte do volume, a gente entra na parte mais complicada, que é perspectiva. Lembrem-se que naquela atividade da avaliação diagnóstica que eu deixei para vocês, tem um vídeo muito bem explicado sobre perspectiva de um professor, né, de desenho no caso, ou seja, domina a técnica muito além de mim, que vai explicar com clareza para vocês. Mas eu vou tentar explicar aqui um pouco. Para a gente trabalhar com perspectiva, a gente tem que pensar que existe o ponto de fuga. Esse ponto de fuga nada mais é do que realmente um ponto. Desse ponto vão sair linhas que vão orientar meu desenho para eu saber a altura das coisas, para onde é que vão, tá? E o que acontece? Para a gente fazer esse ponto, saber onde ele está, primeiro a gente tem que pensar numa linha do horizonte. Ficou super torta, não tem problema. Nessa linha do horizonte, vamos lá, fazer outra aqui. Vou escolher então onde é que eu vou colocar meu ponto. Quero um ponto meio que central. Coloquei. Aqui está meu ponto de fuga. O que acontece? Tudo que for desenhado neste ângulo aqui de cima, ó, eu vou estar vendo o objeto de baixo, né? Minha visão como espectador é olhar de baixo para cima.
Todo que estiver abaixo da linha do horizonte, eu vou ver de cima, então. Então, quando estiver acima da linha do horizonte, eu vejo de baixo. Quando estiver abaixo da linha do horizonte, eu vejo de cima. Parece um pouco complicado, mas não é, tá? Então, vamos supor, quero fazer uma cidade. Aí eu vou colocar, então, algumas linhas, né? Com a régua fica sempre melhor, tá, pessoal? Não tenho dúvida de que com a régua vai conseguir sair um trabalho mais bem feito. Certo? Então vamos lá. Aí o que eu quero fazer? Esse exemplo aqui é um exemplo clássico meu. Quem já foi ex-aluno meu conhece, eu adoro esse exemplo. Estou criando um túnel, criando uma montanha aqui de fundo, de pano de fundo, né? Então o que acontece? Olha só, a gente já tem uma vaga ideia de profundidade, porque é isso que a perspectiva vai fazer. A perspectiva, gente, ela nada mais é do que uma ilusão de profundidade. Então ela nos ajuda a criar uma ilusão de profundidade onde não existe. Porque na prática não existe profundidade aqui. Nós estamos o quê? Nós estamos numa folha de papel. Não tem como enfiar minha mão lá dentro. E como não tem como fazer isso, a gente faz o quê? A gente cria uma ilusão, como se tivesse. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês tendem a inclinar o desenho. Eu já vou demonstrar o erro mais comum de acontecer aqui. Vendo? Eu vou construir no meu prédio. Só que tudo se mantém em pé. Tá vendo? E vocês têm o hábito de fazer o quê? Fazer isso aqui, ó, com o prédio. Vocês viram a folha e deitam o prédio. E aí fica errado, tá vendo? Aqui tá certo. Aqui tá errado. Porque as coisas não deitam. É só uma ilusão. Então elas continuam retas. E aí você pode ir incrementando. Quanto mais próximo um objeto estiver do seu ponto de fuga, mais longe ele vai estar da nossa visão. Então menor ele é. Menor ele vai ser. Um prédio aqui é maior por causa dessa linha. Eu poderia fazer ela bem mais aberta aqui, fazer um prédio grande. Mas um prédio aqui ele é maior do que um prédio aqui perto. Um prédio aqui perto desse túnel, dessa região, aqui do jeito que eu fiz, dá a entender que é um túnel muito grande. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um prédio aqui, ó, para os lados de cá, seria um prédio minúsculo, pequeno, né? Difícil de ver. Uma árvore aqui teria esse tamanho, no máximo, enquanto uma árvore para cá seria bem maior, né? Tá bem, pessoal? A gente pode fazer outros tipos de perspectiva? Pode. Ó, pode colocar um ponto de fuga aqui. Fazer uma perspectiva mais curvada, ó. Criou-se a ilusão de profundidade do mesmo jeito, ó. A gente pode criar a ilusão de profundidade de diversas maneiras. Pode fazer a montanha, dá no mesmo, tá vendo? Só que em uma eu uso linhas retas, na outra eu usei linhas curvas. É muito comum os alunos fazerem tipo uma cachoeira, ao invés de ser uma pista, né? Isso aqui ser uma cachoeira, cheio de água. E aí colocam árvores, né? Vão recheando com árvores e outras coisas. Eu já vi aluno que trabalhou a perspectiva da seguinte maneira. Ele fez isso, criou um disco voador, colocou o ponto de fuga e foi fazendo os objetos sendo sugados, abduzidos, né, pelo disco voador. Desenhou vaca sendo puxado, carro, uma série de coisas. É um jeito de fazer um exercício de ponto de fuga também, certo? Então o que eu vou querer de vocês, pessoal?
Eu vou querer que vocês façam um exercício só de volume, tá? Lembrando, ó, volume, sem volume, com volume, sem volume, com volume, sem volume, sem volume, com volume. Vou querer que vocês façam então um exercício de volume, tá? Que vocês exercitem tridimensionalizar as coisas, fazer os objetos no primeiro momento. No segundo momento, eu quero que vocês façam um exercício de perspectiva. Então, qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer na perspectiva? Pegar uma régua, colocar na sua folha, traçar de uma ponta até a outra, pode ser com a folha na horizontal ou na vertical, tanto faz. Eu prefiro na horizontal para desenhar. Vai colocar o seu ponto de fuga, vai puxar algumas linhas, como eu fiz aqui, como eu fiz aqui, como eu fiz aqui. Essas linhas têm que ser respeitadas, tá vendo que meu prédio não passa da altura da linha. Só esse aqui que eu dei um exemplo errado. O primeiro não passa. Porque essas linhas vão te orientar a manter a proporção para as coisas não ficarem todas tortas, tá? E aí vocês, se quiserem, podem misturar os dois, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Tem volume, tem perspectiva. Tá? Volume com perspectiva. Tentem misturar os dois, usem a criatividade de vocês, tá bem? Você pode fazer diversas maneiras, ó, colocar lá um ponto de fuga. Já vi também aluno fazendo isso. Transformando isso aqui numa escadaria de shopping. E fez aqui assim um monte de pessoa, né? Uma atrás da outra aqui. Para criar a ideia de perspectiva. E assim por diante. A criatividade de vocês aqui vai ser o fator decisivo, tá? O que eu preciso é que vocês entendam a técnica, para que vocês possam entender como foi importante no Renascimento quando a perspectiva passou a ser utilizada com frequência nas obras, dando essa ideia de profundidade, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me escrevam.